Fala concurseira, aqui que eu vos falo mais uma vez é o professor Alessandro, preparando mais um vídeo aqui para ajudar na sua aprovação. Olha só, nosso primeiro vídeo hoje sobre o concurso nacional unificado, bloco 7, estarei aqui abordando a questão dissertativa, tá? Haja vista aí que é o conteúdo da prova discursiva para você que vai fazer esse concurso, é a prova para esse concurso, né, nacional unificado, dos blocos 1 ao 7. Só lembrando que eu já tenho vídeo aula, tá, de introdução para o nível intermediário, bloco 8, certo? Inicio aqui essas aulas específicas, começando pelo bloco 7, e posteriormente eu estarei disponibilizando aqui no meu canal também, tá, gente? Aulas, videoaulas e também materiais para os respectivos blocos, tá ok? Então, olha só. Eu vou falar aqui sobre, de uma maneira assim, bem objetiva, sobre como vai ser essa prova discursiva. Vou dizer o que você precisa fazer para, por exemplo, atender os aspectos, né, de maneira geral, os dois aspectos de maneira global que a banca, a Fundação Sesgran Rio colocou. E de quebra também eu vou deixar aqui já para você iniciar o seu treino, algumas provas, algumas questões discursivas baseadas em prova de outras bancas, tendo como base esse mesmo conteúdo aí, tá, gente, que você está estudando para esse concurso, também da Fundação Sesgran Rio, e também temas que eu confecciono com base na parte geral e específica do edital. Só reitero que da parte geral eu vou deixar para um outro momento, haja vista que ele é comum do bloco 1 ao bloco 7, tá? Mas eu tenho certeza que tem muita gente que leu esse edital e não ficou muito claro como vai ser essa prova discursiva. Eu vou esclarecer aqui, como eu falei, já deixar material para você. Gente, olha só. Antes de mais nada, claro, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, para me ajudar, me dar condições de preparar esse vídeo. Em segundo, agradeço a cada um de você que me segue nas minhas redes sociais, que me acompanha aqui no YouTube, tá ok? Meu muito obrigado mesmo. Você que me segue no Instagram, inscrito aqui. E eu peço também a você que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Às vezes eu não respondo logo os comentários, mas eu printo, e depois eu fazer uma análise. Tem muita sugestão aqui que vira videoaula. É a forma de crescer, eu penso que é assim que eu faço com meus alunos. Então, normalmente no final do ano, eu peço para eles fazerem uma avaliação, uma autoavaliação deles e minha também. E aí eu ouço, e nessas sugestões, nessas críticas construtivas, eu consigo cada vez mais entender o que querem. Então eu faço isso também aqui no meu canal no YouTube, viu? Então olha só, gente. Hoje está aqui, esse é o material que eu já preparei, tá? Para você, caso você tenha interesse. Nosso bloco 7 aqui, tá? Nós vamos abordar aqui o bloco 7 que trata da gestão governamental e administração pública. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é para deixar para você, ó. Você que tem um Telegram, você que ainda não tem, gente, é importante que você instale, que você baixe, porque é uma rede social que eu utilizo para deixar, por exemplo, materiais, tá? Então, esse aqui é o meu canal no Telegram, tá? Tinha outros, eu excluí porque não estavam sendo usados, e isso estava levando muita hate a eles. Então, esse aqui, ó, essa é a minha logo. E aqui, veja bem, ó, eu coloquei uma série de links com materiais aqui, ó, da parte geral, da outra parte aí, de conteúdo para você estudar, tá, gente? Então as pessoas me mandam, eu ponho lá o link acessível a todos, certo? Então tem muita coisa boa ali. Você, por exemplo, não tem um material, não tem apostila, tem lá, você vai no link, baixa e começa a estudar, certo? Então eu acho muito interessante que você tenha essa ferramenta, tá? Não serve, não tem apenas material para esse concurso, mas para outros também. Aí o que acontece? Olha só, esse vídeo aqui eu vou tratar sobre essa questão que eu já introduzi para você, essa prova discursiva. E assim, eu vou deixar os temas aqui, eu vou diminuir mais um pouquinho aí do meu rosto aqui, tá? Mas eu vou deixar acessível para você caso queira treinar. Eu vou deixar os temas aqui, você vai printar a tela. E assim, se você tiver interesse em adquirir o material, tá? Ele está acessível aqui, ó. Então esse material em PDF, tem 20 páginas aqui, tem muita coisa boa para você, um material bem acessível. Aí olha só, ele sai apenas por um valor, tá, de R$ 15. Então quem conhece o meu trabalho, os materiais normalmente tem esses valores bem democráticos, mas assim, o barato aqui, gente, ele custa a sua aprovação, tá? Então
O que eu elaboro, o que eu faço, e alguns até me perguntaram, professor, cadê os demais blocos? Eu disse, aguarde. Por quê? Eu preciso também ler o edital. Eu preciso me aprofundar. Nessa parte, por exemplo, de específica aqui, nessa área da administração, como eu já venho trabalhando em outros concursos, de certa maneira eu consigo atender e conseguir preparar temas com base no estilo da Fundação Sesc Gran Rio. Tá? Agora, por exemplo, na parte geral, ou na parte que é como a outras políticas públicas, eu digo, não, deixa eu me aprofundar mais nesse material aqui, como se eu fosse fazer a prova do concurso, e aí para poder preparar temas e também redações prontas, né, questões respondidas prontas, para você ter uma noção melhor. Certo? Então tá tudo aqui, um material bem acessível, de alta qualidade aí para lhe ajudar na sua aprovação. Tá aqui, você me solicita aí no meu e-mail ou no meu zap aqui, ó, meu zap profissional. Tenho ele desde o meu primeiro canal no YouTube, tá? Apenas R$ 15. Como eu falei, se você não tiver interesse, tá aqui, eu vou mostrar os temas, deixar aqui à vontade, tá ok? Quem é que faz isso no canal aqui no YouTube? Quem é? Acredito que ninguém, tá? Além de mim, que faz esse tipo de coisa aqui, certo? Caso você tenha interesse, já estou fazendo correções, tá? Avaliações segundo o critério da banca, bloco 1 ao 7, bloco 8 também. Então, o que acontece? Corrijo os temas que elaboro e também temas de terceiros. Não tenho validade quanto a isso. Aí tá aqui os valores que eu coloquei também bem acessíveis. E assim, esse valor que é para você que me segue no Instagram, está aqui comigo no YouTube, então tem esse descontão aí, individual apenas R$ 15 e planos de 3 correções por 40, 5 por 60, 7 por 70, acho que aí tem pacote que cabe no seu orçamento e é suficiente para você conseguir fazer uma excelente prova discursiva, que com certeza vai ser bem concorrido esse concurso, e evidentemente que a banca ela não vai passar moleza. Então vamos lá, primeiro item, gente, já eu fiz aqui em forma de reflexão, de pergunta, é como será a prova discursiva de acordo com o edital. Como eu falei, não tenho dúvida que tem gente que ainda não entendeu mais ou menos o que vai ser exigido nos blocos 1 ao 7, tá? Esse especificamente ao 7, tá ok? Lembrando que os outros blocos estou produzindo material vídeo também aqui, vou disponibilizar para vocês. Então, de acordo com o edital, a prova discursiva, certo? Exclusiva para cada bloco, ela vai conter, tá aqui, ó. Você vai responder a uma questão dissertativa. E essa questão dissertativa, onde é que vai sair o conteúdo, o tema? Vai sair lá do conteúdo da parte, o anexo 4, né, do edital, em que nós temos lá que a banca elencou os conhecimentos gerais e específicos. Tá? Então, olha só, o que é que significa isso? Qual é a vantagem desse tipo de prova discursiva, questão dissertativa? É que aqui a banca ela vai querer avaliar de você o seu conhecimento, seu domínio do conteúdo digital. Então, gente, esse tipo de prática de você ler, de você treinar e você escrever, tá? Pode ser cansativo para você, mas de certa forma isso ajuda a você fixar conhecimentos. Isso ajuda a você registrar aquilo que você está estudando. Ok? Então, se normalmente você não faz esse tipo de prática, mas aqui uma vez que a banca lhe obriga a ler o edital, deixa eu lhe falar, isso é uma vantagem. Acredita ou não, isso é uma vantagem que, por exemplo, você não teria se fosse um tema da atualidade. Ou seja, além de você ter que estudar, por exemplo, conhecimento geral específico, aí você ia ter que se informar de assuntos da realidade, da atualidade, etc. Ou seja, seria um conteúdo a mais. Lembrando também que eu estou atento que tem temáticas aí relevantes, atuais, que eu também elaborei questões dissertativas para você treinar. Mas eu digo no sentido de que, quando, nesse caso aqui, a banca ela faz esse tipo de prova discursiva, questão dissertativa, e o tema vai sair do edital, então, de certa forma, o tema é um daqueles que você está estudando, que está no edital. Conteúdo bem amplo, bem extenso. Então, imagina aí a correria, mas, é claro, você precisa estudar. Então, olha só, gente. O que tem, e essa prova discursiva, o valor dela é bem expressivo, 100 pontos. Tá? Então, não é à toa que a prova discursiva ela vai sim fazer uma diferença muito grande. O que tem no anexo 4? Vou mostrar aqui de maneira rápida, vou passar aqui, ó. Tá? Então, veja só, preste bem atenção. A banca não disse, olha, a questão dissertativa, tá? Vai sair da parte específica. Não, tá aqui, ó.
Questão dissertativa que abordará conteúdo constante do anexo 4. Ou seja, o tema da sua questão dissertativa, da prova discursiva, ele está aqui, ó, quer na parte de conhecimentos gerais, quer na parte de conhecimentos específicos. Como eu falei, reitero, essa parte aqui, como tem um conteúdo comum aos demais blocos, posteriormente eu vou preparar questões para ela e videoaulas, tá? Então aqui na parte específica, hoje eu vou mostrar já que já tem questões dissertativas para você treinar, tá? Então, por exemplo, aqui na parte geral, políticas públicas que você já está estudando, noção, né, de desafios relacionados ao Estado Democrático de Direito. Então aqui a gente tem muita coisa boa para a gente imaginar, poxa, o que pode se transformar uma questão dissertativa, uma pergunta que você vai ter que responder. E detalhe, eu vou explicar agora, né, posteriormente, já, que essa questão que você vai responder é uma forma de um texto, tá ok? Então, olha, aqui rolando aqui, a parte de conhecimento específico, tem o eixo temático 1, gestão governamental, tem aqui, ó, por exemplo, alguns conteúdos aqui, aliás, esses conteúdos aqui, a maioria repete-se, né, em concurso público. Então, quem já vem estudando, imagina que você vem estudando para essa área da administração, tem muito conteúdo aqui que com certeza fazem parte de outros, né, de conteúdos de outros editais que são comuns e também já fez parte de concursos promovido pela banca Fundação Seix Gran Rio. Eixo temático 2, eixo temático 3, eixo temático 4 aqui, ó, tá? Então, muita coisa conhecida aqui minha também, acredito de você, o 5, tá? Então, é isso. Uma vez que você está estudando, tá? Por exemplo, a prova objetiva, você também está estudando para responder a prova discursiva, para discorrer sobre ela, certo? Continuando a análise do edital, gente. Então, aqui a banca, ela descreve, né, os elementos que implicarão na eliminação do candidato, e aqui eu destaco aqui, ó, tá? Que no caso, o número de linhas você só vai saber no enunciado da prova discursiva, que vai ser lá no dia que for aplicado até aqui. Então, nesse caso, é muito interessante você estudar a fundo e treinar, porque, ó, de repente a banca estabelece um limite, por exemplo, de 10 linhas ou de 15, você não consegue alcançar, e aí você, como diz aqui, ó, a resposta que você der com o número de linhas inferior ao mínimo estabelecido ou fugir do tema proposto é um dos critérios para anular a sua redação. Então, tá aqui, ó, item 7.1.2.6, a avaliação da questão dissertativa, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado. Ou seja, a gente vai treinar aqui, eu coloquei questões dissertativas com 15, com 20 linhas, com 30 linhas, mas você só vai saber de maneira precisa no dia da prova, em que vai ter no enunciado lá que a banca vai dizer, ó, apresente, responda, discorra, analise, explicite, apresente, enfim, em no mínimo 15 ou no máximo 30, enfim, número de linhas só no dia da prova, certo? Mas aqui a banca, ela já especificou aqui os critérios, eu coloquei aqui em bloco, né, de maneiras gerais, que a banca vai avaliar o seu texto. Então, olha só, aqui eu utilizo a plataforma que eu utilizo para fazer a avaliação, para esse concurso, por exemplo. Então, deixa eu só tirei o texto aqui, claro, para não divulgar o nome da pessoa, né, em respeito aqui. Então, olha só, gente, a correção, a avaliação vai ser de acordo com esses dois critérios, só que veja que cada um apresenta subcritérios. E aí é interessante que você saiba o que você vai... em que os avaliadores vão observar o seu texto, a sua prova discursiva, né, suas respostas, tá? E aquilo que você precisa melhorar. Então, aqui, por exemplo, em relação aos conhecimentos específicos, 50% da pontuação, 50% também em relação ao emprego da norma culta, que é o uso do idioma que a banca utiliza aqui. Então, aqui a banca vai avaliar o quê? Só o seu conhecimento do tema. O seu conhecimento acerca das perguntas, das questões, ou da questão que ela diz que vai fazer, questão dissertativa, tá? Então, capacidade de lidar com os conceitos, as técnicas, as atividades próprias das áreas de conhecimento, abrangidas pelo bloco 7. Eles vão aferir o que no seu texto, nas suas respostas? A compreensão, o conhecimento, o desenvolvimento e a adequação desses conceitos
a conexão e a pertinência, ou seja, que desde que a sua resposta tenha uma certa relação, esteja relacionada, não é isso, ao assunto abordado e o atendimento aos tópicos solicitados. Gente, isso aqui, para quem é concurseiro ou concurseira, por exemplo, já fez prova da banca Sebrasp, sabe que é um modus operandi parecidíssimo. Então, vão ter lá os aspectos, os tópicos, e aí você vai ter que discorrer, fazer exatamente, desenvolver fatos, informações sobre cada aspecto. Já já eu ilustro com temas da banca aqui, tá ok? Fundação Sesc Gran Rio. E aqui a parte B, ó, em relação ao uso do idioma. Então, também, nesse caso, 50% em relação à questão. E aí a banca, os avaliadores vão observar o quê? Conhecimentos relacionados à ortografia, tá? A banca não discrimina, ela não explicita quanto vai ser de desconto. Eu acho isso uma falha, né? Mas é uma forma dela trabalhar. Questão de conhecimento gramatical, adequados à norma padrão. E olha só esse quesito aqui, ó. Isso também vai ser avaliado. Então, vamos dizer que ela elabora uma questão e essa questão tenha, vamos dizer assim, 4 alternativas e deixa um espaço de 30 linhas. Então, quando você for responder essas 4 alternativas, você vai ter que colocar as respostas em forma de um texto. E esse texto, gente, ele é dissertativo expositivo. Professor, o que é um texto dissertativo expositivo? É um texto que você vai explicar, vai analisar, vai abordar, vai discorrer, tá? Sobre um tema e aspectos. Então, aqui não tem... você não vai ser obrigado a colocar um posicionamento, uma tese explícita, não. Aqui você só vai contextualizar, por exemplo, na introdução, o tema e os aspectos, e já a partir do parágrafo de desenvolvimento, dependendo da quantidade de linhas, você já começa abordando, já começa explicando, tá? Tudo atendendo aquilo que estiver, as orientações que estiverem presentes no enunciado da prova discursiva, tá? Então, se você zerou ali, a banca deixou bem evidente que não vai ter por que avaliar nesse quesito aí, certo? Então, voltando para cá, tá? Como eu falei, eu utilizo, faço a correção de acordo com os critérios da banca, ok? Só ajustando aqui, pronto, perfeito. Se eu jogar mais um pouquinho para cá, eu para o lado. Tá aqui, deixa eu ver se eu coloquei uns destaques aqui, então já expliquei, certo? Aí, olha só. Reiterando aqui, ó, veja os materiais que eu faço, eu sempre deixo um comentário bem objetivo para você fixar, saber o que você vai ter que fazer, que às vezes fica difícil, você, eu não vou ver o vídeo de novo, professor, seria interessante que você visse, né? Mas eu entendo que aqui você está correndo contra o tempo, tem muita coisa para estudar, então tá aqui, ó, no material justamente eu faço para isso, deixa ali, ó, você vai lá, pega essa informação. Então você vai ler o conteúdo que consta no anexo 4 no edital, vai com base nele que a banca vai elaborar a questão dissertativa. Então, o que eu oriento, gente, esse tipo de questão, tá? Questão prova discursiva no tipo questão dissertativa, tá? Usar a estrutura da dissertação expositiva, que eu tenho, estrutura Coringa, ou nas formas de pergunta, usar uma coisa que eu faço, eu treino meus alunos desde da escola pública, tá? Que é uma coisa muito simples, mas bem efetiva, que é usar o tópico frasal. Então, o que é o tópico frasal? Você vai pegar parte da pergunta e iniciar a sua resposta. Isso é muito bom, sabe por quê? Que passa uma clareza para o avaliador. Você está contextualizando algo e, é claro, evidentemente que você vai ter que explicar. Diferentemente de você começar o texto de maneira solta, não contextualizar, e não analisar nada, não apresentar nada, ok? Então, use o tópico frasal, tá? Ou estrutura Coringa, tá? Deixa aqui um exemplo de um texto que aí você pode pegar e dizer mais ou menos aquilo que você vai ter que fazer. Tá ok, gente? Exemplo de questões da banca Fundação Sesc Gran Rio. Nós temos. E eu quero até te orientar o seguinte. Se você quiser ir lá e pegar mais exemplos da prova dessa banca, gente, o site dela é muito objetivo, bem interessante. Tem um layout, que eu acho muito fácil, acessível. Então, você vai lá, tem uma parte de provas, que você vai encontrar provas recentes dessa banca. E aqui eu coloquei 2 exemplos, tá, para você saber mais ou menos, olha só. É mais ou menos
nesse sentido aqui, que vai ser a prova que você vai fazer, seja para o bloco 1, seja para o bloco do bloco 1 ao bloco 7, certo? Então imagina, a galera lá do nível médio, dissertação argumentativa, e vocês, nível superior, detalhe, ainda tem isso, né? Nível superior, ok? O grau de dificuldade com certeza muito maior, nem por isso significa que, por exemplo, de nível médio vai ser uma moleza, que isso jamais. E tá aí, ó. Então aqui eu coloquei exemplo do CFC, tá? Não é interessante aqui, eu não vou, por exemplo, detalhar muito. Tem outro tema que eu vou colocar aqui, que você pode até treinar, caso tenha interesse, mas aqui é só para você ver. Então a banca ela vai identificar, ó, claro, vai identificar, né? Sem concurso nacional unificado, bloco 7. Vai identificar aqui questão dissertativa. E aí, como eu falei, você, professor, vai ser só uma questão, beleza. Só que nesse questão, tá? Questão dissertativa, como eu falei, a banca ela pode fazer o enunciado e nesse enunciado ela pode solicitar que ela vai fazer com certeza diferentes aspectos, tá? Ou no mesmo enunciado fazer diversas perguntas. Ela pode fazer isso? Pode, porque faz parte da estrutura desse tipo de prova discursiva aqui, viu, gente? Não espere só uma questão dissertativa e uma pergunta. Não vai ser essa moleza, com certeza não. Então tá aqui, ó. Nesse tipo aqui, ó, de questão, ó, a banca ela trabalha com o quê? Com a gente chama, né, de, eu vou dizer assim, estudo de caso, mas não chega a ser tudo isso. Um mini estudo de caso. Então, nesse tipo de questão dissertativa, em que tem situação hipotética, tem um caso narrado, aí eu coloco, eu explico aqui mais ou menos como você tem que proceder. Então tá aqui a situação apresentada, e veja só, é mais ou menos assim, tá? Que vai vir na sua prova, ou item A, ou item B, ou 1, ou 2, enfim. E aqui, ó, é muito importante que você aborde, explique, analise, exponha, tá? Por isso que é questão dissertativa, ok? Cada um desses aspectos, cada um desse tópico, ok? Então, apresente a decisão que o perito deve tomar com respeito à questão do parentesco, por exemplo, justificando tal decisão à luz da norma mencionada. Descreva o procedimento legal. Veja, professor, então se aparecer descreva, eu vou só descrever, você vai dentro de da tipologia dissertativa, quando você explica, certas partes você vai fazer em forma de sequência descritiva. Então, isso vai acontecer normalmente, que na verdade você não vai descrever naquele sentido de enumerar características. Você vai, de certa forma, na descrição, você está fazendo exposição. Isso aqui é um tipo de enunciado que aparece muito e às vezes confunde muita gente. Mas nesse caso aqui, tá? Na dissertação, na questão dissertativa, simplesmente você vai explicar, vai analisar. Certo? Ó, descreva o procedimento legal que o perito deve cumprir. E aí vamos lá. Mais ou menos aqui, só para você ter uma ideia, dentro daquilo que a banca colocou no edital, então, veja, a banca deixou lá, ela deixou as linhas, colocou o valor da questão, no caso de vocês vai ser ou 50 ou 100 pontos, nesse caso, né, se forem duas, tá? Então ela vai discriminar 4 alternativas, por exemplo, 25 cada uma, enfim, tá aqui, ó. Como é que eu oriento nesse tipo, se for em forma de mini estudo de caso, a sua questão dissertativa, o que orienta você a fazer? Então, esse tipo de introdução aqui, ó, gente, tá? Você não precisa contextualizar muito o tema, os aspectos, mas é importante que você faça isso, como eu falei, para facilitar a vida dos seus avaliadores. Lembre de fazer um texto para agradar a eles, certo? Não para o cursinho X ou Y, não a mim, mas um texto bem objetivo, claro, que logo de início você já diga, ó, é isso aqui que eu vou explicar, é isso aqui que eu vou responder. Tá aqui, ó, no caso hipotético e análise, na situação narrada, enfim, coloca vírgula, é conveniente discorrer acerca de alguns aspectos relacionados a essa temática, por exemplo, aí nesse sentido, vírgula, destacam-se 2 pontos aqui, ó, já tem a minha introdução, já estou respondendo, só que, veja que um dos critérios que a banca Fundação Sesc Gran Rio colocou é que essa resposta, ou as respostas à questão dissertativa, elas têm que ser o quê? Coerentes e coesas.
elas têm que estar em uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, por exemplo, eu já tenho uma introdução. Tá? Eu já estou montando o texto dissertativo expositivo, na verdade. Então, ela pode fazer perguntas distintas sobre o mesmo aspecto. Entenda, na sua cabeça, você vai entender, poxa, eu posso em cada uma, para cada resposta, eu posso escrever um parágrafo, exatamente, um bloco de 10. Porque é para isso que serve o parágrafo. E aí, quando você montar as respostas em cada bloco, você tem um todo de sentido. Mas se você só vai ter um todo de sentido, coerente e coeso, especialmente, se você tiver, por exemplo, conectivos entre os parágrafos. Tá? Isso aqui é só um exemplo ilustrativo, mas bem eficiente, tá, gente? Que dá para aplicar em qualquer tipo de questão dissertativa, essa mini estrutura aqui. Então, a princípio, o perito precisa proceder da seguinte maneira, aí explicita, diz qual é a maneira, tá? Aí explica, vírgula, uma vez que, e aí é contigo o resto, ok? Ademais, ou seja, para indicar aqui, ó, eu estou iniciando outro parágrafo, eu estou respondendo a outra pergunta. A fundamentação para o procedimento adotado, no caso narrado, deve ser, constitui, configura. E aí vai encerrar o texto, portanto, por fim, vírgula, ok? É mais ou menos isso que você vai ter que fazer para você fechar a pontuação, claro, observando o emprego da norma culta, né, gente? É o conhecimento, aplicando, nesse caso aqui, a fundamentação, que é o conhecimento técnico que você vai ter da parte, né, do edital, geral e específico, pronto, organizando, respondendo, respeitando a norma culta, vai fazer aquilo que a banca quer, ok? Aí, olha só, aqui foi aplicado para o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES. Nesse caso aqui, ó, de novo, ó, isso aqui é da banca, viu, gente? Da banca. Questão, exemplo de prova discursiva em que a banca Fundação Sociedade Gran Rio exige questão discursiva. Deu para entender que tipo de prova discursiva você vai fazer? Você do bloco 1 ao bloco 7, tá? Mereça ou não o seu like, que você ative o sininho, que você se inscreva, tá? E eu peço, gente, divulgue esse vídeo, compartilhe, porque quanto mais pessoas verem meu vídeo, eu vou entender que mais pessoas querem assistir, eu vou logo preparar o segundo, tá? Planejamento aqui, no meu planejamento está o bloco 5, tá ok? Então me ajuda aí, divulga aí os meus projetos, tá aqui, ó. Que eu, nessa parte aqui de parceria, eu faço a minha parte. Gente, então, tá aqui o enunciado, vou deixar aqui para você. E aqui nesse sentido aqui, ó, por exemplo, no caso, a pessoa vai ser uma questão dissertativa, o banco pode tirar questão dissertativa, ou enfim, né? Colocar o enunciado, nem identificar questão. E aí, como eu falei, ela pode fazer isso? Com certeza que pode, vai colocar valor. Então, aqui o enunciado, certo? E aqui, ó, cite e descreva duas ações que podem colaborar para a criação de ambiente de criatividade na organização. Tá aqui, ó. A banca está avaliando o quê? Nesse caso, conhecimento específico relacionado à área da administração. Aqui, então, imagina que você vai responder isso aqui. Lembra, você vai ter que responder dentro de o quê? Nessa sua resposta vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor, de onde é que o senhor está tirando isso? Está aqui no edital, tá? Está aqui no edital, gente. Então, graças a Deus, desde a época do vestibular, eu aprendi que para eu passar, eu preciso ler o edital e entender. E, é claro, eu preciso treinar as provas da banca para quem eu proponho. Graças a Deus, o concurso também que eu fiz foi aprovado nesse sentido, tá? Então, tá aqui, ó. Conhecimento, ok? Tem uma dessas partes aqui do edital que eu destaquei, tá aqui, achei, ó. Olha só, aqui, ó. Então a banca vai avaliar conhecimento ortográfico, gramatical e, olha só, textual. Tem início, tem meio e tem final a sua resposta? Ou você respondeu como se fosse um emaranhado só jogou as palavras? Aí é perigo, tá? E aí você não vai conseguir tirar os 100 pontos, não. Com certeza não. Certo, gente? Entendido isso aí, ó? Aí, olha só. Tá? Aqui é outra pergunta. A banca, como eu disse, coloca aqui o valor. Descreva que novo paradigma o substitui nas organizações modernas, por exemplo. Aí aqui, ó,
questões discursivas para você treinar, tá? Questões, perdão, dissertativas, certo? Vejam, essas questões aí que eu coloquei elas são de nível superior, certo? Voltadas para a área da administração. Então, gente, se você quiser treinar o conteúdo aqui, você pode olhar lá, tá lá no edital. Então, algumas eu fui bem assim, objetivo de só, responde até 15 linhas. Em outras questões, eu já coloquei o número de linhas para você, se tiver interesse, pode treinar nesse caso aqui, ó. Então, veja aqui, ó. Quem dera, né, que fosse questão desse tipo aqui. Isso aqui é prova de questão nível superior, relacionada à administração, viu? Prova de concurso público. Questão, ó. Imagina que a banca fizesse isso contigo. Seria uma maravilha, né? Então, mais uma aqui, ó. Veja, conteúdo, parte específica, certo? Aqui, ó. Constituição Federal, a parte orçamentária, que trata da LDO. É naquele eixo temático, tem um eixo temático. Então, veja que eu elenquei aqui questões para você, ó. Você está estudando para a prova objetiva e está treinando aqui, ó, nessas questões dissertativas, como eu falei, é importante porque você está assimilando o conteúdo, tá? Está adquirindo, fixando, isso ajuda bastante a escrita, que é um processo de aprendizagem, né? Quem lê e quem exercita e quem escreve, isso ajuda muito, faz resumos, faz sínteses, isso ajuda muito a você gravar, registrar um determinado conteúdo e não esquecer, tá? Então deixei aqui, ó, vejam. Ok? Estou deixando para só porque o senhor está passando assim para você, caso aí não tenha, por exemplo, condições, você pode bater o print aí, treinar, tá ok? Aí, como eu falei, caso você tenha interesse nesse material, tá? Como eu disse, o valor apenas R$ 15, eu mando para você, tá ok? E aí você já começa a treinar. Olha só outro tema aí que a gente encontra, o BSC, não é isso? Está lá, coloquei até um exemplo de um texto aqui bem avaliado, tá? Assim, em uma prova discursiva que exigiu texto dissertativo expositivo, que de certa forma a pessoa ela resumiu muito bem aqui sobre esse aspecto aí, sobre esse tema, né? Relacionado à questão da administração. Aqui, ó, são questões, eu coloquei nessas aqui, o número de linhas para você, ó, treinar, ó. Ok? Deixa eu voltar aqui. Certo? Já estou finalizando, viu, gente? Eu coloquei alguns temas, ó, por exemplo, de banca do estado do Pará, quando cobra dissertação expositiva. E veja, isso aqui eu coloquei para ilustrar mais ou menos, tá? Como é que pode aparecer na sua prova. Como seria essa questão dissertativa. Tá aqui, ó. Então a banca vai pedir algo para você escrever, vai colocar um número de linhas. Nesse sentido aqui, ó. Tudo aquilo que estiver aqui, você vai ter que apresentar na sua resposta. Lembre, em forma de texto, tá? Coerente e coeso. Olha só. Mais um aqui, ó. Essa temática aqui, ó, da diversidade, ela está no edital, tá? Está aí no seu edital. Como eu falei, não sai jogando coisas aqui aleatoriamente, não. Então tem que ler o edital, tá? Que é um exemplo de uma dissertação expositiva sobre o SC, usando a estrutura Coringa, minha, muito bem avaliada em outras bancas. Tá? Professor, eu posso usar essa estrutura aí para esse tipo de questão dissertativa? Pode sim. Aqui, ó. Viu? Tá bem estruturado. Ok? Vou passar aqui. Aí você bate o print. Pronto. Grava a tela. Mais uma questão discursiva, dissertativa aqui, sobre outro tema que está lá na parte específica. Veja, gente, é possível, tá aqui, ó. Quem sabe você imagina, mas como é? Como seria? Será que é possível tirar desse conteúdo aqui questão dissertativa? Com certeza sim, tá? Imagina que é possível tirar de qualquer temática daquelas ali, seja da parte geral, seja da parte específica, é possível criar questão discursiva dissertativa. Tá aí, ó. Imagina aqui, ó, por exemplo. Tem 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Nesse caso, cada uma valendo 20 pontos, por exemplo. E aí você vai ter que fazer, ó, responder cada uma dessas perguntas aqui, escrever de acordo com o que está discriminado em cada um desses tópicos, desses aspectos, em um texto.
ok? Coerente e coeso, tá? Finalizando, mais outra questão discursiva também baseada no conteúdo do edital, gente. Temática muito interessante e muito atual. Recentemente, não faz muito tempo não, ainda esta semana, li estava lendo matérias sobre isso aqui, né? Sobre como a inteligência artificial ela está impactando nessa questão que está no seu edital, do seu concurso aí, relacionado à questão de emprego, né, do mercado de trabalho. Então, tá aí, ó, temáticas que são pertinentes, estão no edital, que você tem que treinar. Não deve deixar de treinar isso aí, ó. Mexe de certa forma com as organizações. E aí, meu querido, você como futuro administrador, tá? A banca vai querer saber, por exemplo, como você procederia, como você explica, como você se comporta. Tá aqui, ó. Matriz SWOT, tá? Nesse caso aqui, ó, um tipo de tema que aparece muito nas provas de concurso, tá ok? Questão aqui dissertativa também, e de novo mais um relacionado ao uso de inteligência artificial, só que numa outra abordagem, no outro recorte temático que você encontra, tá, no conteúdo do edital. Só voltando aqui para pausar, já estou finalizando o vídeo, ok, gente? Desde já agradeço a cada um de vocês que me acompanha, que me prestigiou até aqui, ok? Ó, tá aí, enunciado, pergunta A. Como eu falei, a banca pode fazer mais ou menos isso aqui, ó, questão dissertativa, discursiva, prova discursiva, enfim. Põe a primeira pergunta, deixa lá 15 linhas, ou põe uma, duas, e deixa lá 30 linhas, enfim. Como eu falei, o número de linhas só lá no dia da prova, certo, gente? Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha servido para lhe ajudar, especialmente você que estava em dúvida, como vai ser essa prova, o que é que eu vou ter que fazer? Tá aí. Então, esse vídeo, tá, embora seja específico para o bloco 7, ele também serve para outros blocos, que nesse caso, o que vai mudar é só o conhecimento específico, que aí no caso, você vai ter que se preparar, né, para as questões discursivas relacionadas ao seu cargo, como eu falei. Nos próximos vídeos estarei divulgando também aqui no meu canal no YouTube, ok, gente? Muito obrigado. Deixa aí, ó, o meu zap profissional para você adquirir o material, você que tiver interesse, planos de correções comigo, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu continuar me abençoando e me dando fôlego de vida para cada vez mais ter ideias para ajudar na sua aprovação, que passa por aqui.